criados por Jimmy Swaggart podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Vamos começar do princípio outra vez, Lauren, versículo 9 e continuando. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. Fala de pessoas com artes mágicas que são de Satanás, iludindo o povo de Samaria e insinuando ser ele grande vulto. Parece que eles acreditavam nele. E nós construímos não sei quantas escolas, acho que foram 29 ou 39, não lembro, no Haiti, cuidando de 200 crianças até ensinando 2 turnos por dia, 500 a 600 crianças. E em todo lugar que fui, pelo menos nos poucos que visitei, as escolas funcionam até hoje. Sobre o Haiti, não sei, porque sei que eles passaram por muitas dificuldades com furacões e tornados e por aí vai. Mas de qualquer maneira, nós construíamos uma escola e uma igreja. A maioria dessas escolas, se não todas, eram acompanhadas da construção de uma igreja ao lado. E bem atrás de onde construímos a escola era a casa do bruxo mais famoso do Haiti. E eu entrevistei a esposa dele e eu perguntei para ela por que eles faziam as coisas que faziam. Matavam galinha e essas coisas e deixavam o sangue derramar e faziam encantos e tal. E aí eles eram dominados por Satanás e rolavam no chão por muito tempo, só Deus sabe. E eu perguntei, por que vocês fazem isso? Tememos o que esses espíritos podem fazer conosco e tentamos apaziguar esses espíritos. Mas então, o filho mais novo deles começou a ir para a escola e aceitou a Jesus em meio àquela família. Um segundo bruxo, que era, e eu nunca cheguei a conhecer nenhum deles, só conhecia a mulher, é claro, mas nunca o esposo dela. E supostamente ele era um dos maiores bruxos no país. E também tínhamos construído algumas igrejas que estavam indo muito bem, crescendo bastante. E esse bruxo específico ficou nervoso porque muitos dos seus clientes estavam perdidos ou foram achados na igreja, na verdade, aceitando a Jesus e não praticavam mais bruxaria. Aí ele foi até o pastor um dia, encontrou com ele na rua e aí ele estava muito nervoso, começou a amaldiçoar o pastor e disse: daqui a 30 dias, acho que foi esse tempo, talvez menos, ele falou: você e o Jimmy Swagger vão morrer. Vou fazer uma macumba para vocês e vocês vão morrer. E aí, aquele pastor haitiano, ele colocou o dedo na cara dele e falou: não, daqui a 30 dias você vai morrer. E ele morreu em menos de 30 dias. Morreu. E olha, aquilo, aquele pastor tinha o poder de Deus com ele, porque geralmente Deus não faz isso, mas naquele dia ele fez. Alguns cristãos, eu não sei quantos, servem a Deus por medo. Eles têm um conceito errado de Deus. Sei que quando eu fui salvo, eu pensava: olha, se Deus desenhar uma linha e eu passar dessa linha, ele vai dar um trovão na minha cabeça. Então eu tinha esse medo com terror de Deus. Isso quando você era jovem? Certo, mas não é a motivação correta com a qual temos que servir a Deus. Servimos a Deus com respeito, sim, estamos maravilhados e é uma honra estar perto de Deus. É diferente de ficar aterrorizado, mas acho que alguns cristãos servem com medo. Olha, eu não duvido disso não. Pode até ser, mas você está certo no que está dizendo. Nós, como cristãos, eu temo a Deus.
no sentido de que eu sei que ele faz o que diz e diz o que faz. Isso eu sei. Eu não desconsidero o que ele faz, de maneira nenhuma. Não quero fazer isso. Então eu tenho um temor de Deus nesse sentido, mas não tenho medo que ele vai jogar um trovão em mim porque eu cometi um erro ou fiz algo errado. Não é assim. Eu sei que ele é um Deus de amor e morreu na cruz do Calvário para que eu fosse salvo, e por aí vai. E o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, nós sabemos que ao experimentar Deus, ele nos ama e com esse amor perfeito. Então, não temos que temer. Olha, o medo cobre uma variedade tão grande de coisas e cobre nossa vida diária, cobre nosso sustento, cobre quem nós somos e aonde vamos e tudo a nosso respeito. E o medo, eu acho que o que você falou, eu não sei se é um medo de Deus ou um espírito de medo, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e uma mente sã. Outro dia, um homem escreveu para mim, mas na verdade isso faz muitos anos. E ele falou: Olha, você está dizendo que esse espírito de medo é causado por espíritos demoníacos. E eu escrevi e disse: é exatamente nisso que acredito. São espíritos demoníacos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. Certo, é o Espírito Santo que nos mantém como devemos estar, mas não existe uma razão pela qual qualquer filho de Deus deve viver em um estado de medo. Agora, é fácil dizer isso, e presumo que todos nós aqui já tivemos medo uma vez ou outra que não era um medo correto, era um medo que nos escravizou e por aí vai. Mas nós devemos olhar para Deus e saber que Ele nos ama. Ele não vai compactuar com o pecado, mas quando pecamos, Ele também não nos mata. Ele não faz isso. E glória a Deus por isso. Senão não ia sobrar ninguém. Mas como vamos viver? Como nossos filhos vão crescer e servir a Deus? E a lista é muito longa. Não temos que temer como cristãos, pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de amor, poder e uma mente sã. Acabei até esquecendo o que ia dizer. O poder, o amor e a mente sã vêm do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Irmão Swagger, você lembra da história de Davi encarando Golias? Naquele dia, no vale de Elá, quando todos estavam com medo do gigante, Davi teve fé. E muitas vezes já falei que podemos viver com a fé ou com o medo. Temos essa dificuldade. Ele disse: Você vem contra mim com a espada, com a lança e o escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel. E sim, Davi não passou medo nenhum, mas foi Deus que mandou Davi fazer o que ele fez. Existem muitos cristãos batendo em gigantes por presunção. Eles presumiram isso, e isso não vem de Deus. Não é mesmo? Certo. Você se lembra de pregar um sermão uma vez, quando você falou de ouvir da voz da falha a voz do medo, a voz do inimigo e a voz da fé. Lembra desse sermão? Não lembro, não. Você pregou isso há anos atrás. Eu escrevi, estou tentando pregar até hoje. Mas foi maravilhoso. Você falou do medo e Davi veio contra ele não temeu. Mas podemos voltar para essa história rapidinho? Quero fazer essa pergunta que fala sobre esse mágico aqui. Porque diz aqui que eles viram que ele era um homem grandioso e tinha grande influência na comunidade. E aí Filipe aparece, prega o evangelho. Então, é muito interessante para mim que ele, ao estudarmos a história, mostra que ele foi uma pessoa-chave em toda aquela experiência. Todos conheciam ele ali, ele era bem conhecido e, eventualmente, ele vem e quer comprar o dom do Espírito.
e por aí vai. Mas é interessante para mim que, em meio a todo esse avivamento, ele pregou, pessoas estavam sendo salvas, e bem no meio daquilo, esse cara se levanta, e então ele se torna uma pessoa principal ali, e eles têm que resolver a situação. E resolveram. Achei que o evangelho ia colocá-lo para correr, mas ele acabou se envolvendo com aquilo. Sinceramente, eu acho que ele foi salvo. Ah, então você acha que antes? Certamente, a Bíblia diz que ele era alguém que acreditava e Filipe o batizou. Então, no versículo 13, isso é um debate na realidade. Diz também que Simão chegou a acreditar. E acho que o que você viu ali foi o poder do Espírito Santo convencendo ele e deixou ele maravilhado quando ele vivia na beira de uma adoração demoníaca, mas ele estava tentando se transformar em alguém grandioso e essa atitude não é facilmente abandonada. Quando ele oferece dinheiro, ele simplesmente não sabe. O coração dele estava como nosso coração é quando aceitamos a Cristo, ainda envolvido com algumas coisas antigas, o caminho antigo, a antiga maneira de pensar. E depois de estudar essa passagem, você encontra eruditos que acreditam nas duas coisas, mas eu acredito que ele foi salvo. O versículo 20 é aquele que eu sempre noto mais, porque diz que o mágico e o mundo do oculto faz isso por dinheiro. Eu estava em Nova Orleans há alguns meses atrás e quando você passa na frente daquela grande igreja católica lá e o povo está ali lendo mão dos outros e lendo cartas, fazem aquilo por dinheiro. E o interessante é que ele estava ali e ele oferece dinheiro para alguma coisa porque ele estava acostumado a receber dinheiro para isso. Vamos continuar no próximo programa, mas não perca seu raciocínio. Se Deus quiser, a gente volta na próxima. Você não pode perder. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Creia que a SBN está pregando a verdade.